Organização de vida. Hoje eu vou falar com vocês sobre organização de vida. Como que a gente faz quando tá tudo bagunçado? Eu já também tive assim. Eu organizo a minha vida assim. Eu gosto de, como vocês sabem, né? Eu levanto às 5 da manhã. Então eu gosto de levantar com calma, bastante calma. Aí eu levanto. De primeiro eu levantava já, colocava a água do café no fogo. Aí eu comecei a observar que isso não estava me fazendo bem, sabe? Eu ficava meio com o meu estômago um pouco assim ruim, porque né, eu já levantava da cama, já ia tomar meu café. Aí o que eu fiz? Eu parei. Aí eu levanto, vou ler o meu livro, que eu leio todos os dias. Vou no banheiro primeiro, é claro. Aí eu leio meu livro, 15 minutinhos. Aí com muita calma. Depois eu faço algumas coisas em casa de trabalho de rotina de casa. É só 7 da manhã que eu vou tomar meu café. Que eu vou preparar meu ovo, minha crepioca, banana, café. E quando meu marido não tá trabalhando, que meu marido trabalha o dia todo, a noite toda e o dia todo. Então, quando ele tá trabalhando, eu não consigo ir na academia às 6 da manhã, que é o horário que eu prefiro ir na academia. Aí eu vou 1 hora da tarde, que eu levo meu neto pra escola e já vou. Então, aí quando eu vou pra academia, eu levanto às 5, faço, né, leio meu livro, faço a minha higiene pessoal e aí eu já vou pra academia. E quando ele tá em casa, eu pego e vou pra academia. E quando ele tá trabalhando, daí eu vou 1 hora na academia, daí eu tenho que ir só a hora que eu levo meu netinho pra escola, porque daí não dá tempo de eu ir antes, que meu neto precisa da minha atenção e eu já levei ele na academia comigo, mas não dá, ele fica mexendo nas coisas e lá tem onde a gente faz os exercícios, é perigoso ele se machucar, então eu me organizo assim. Você tem que se adaptando na sua vida, você tem que ir organizando da melhor forma possível para você, sem deixar de fazer as coisas mais importantes da sua vida. Essas coisas que é cuidar de você, cuidar da sua saúde, é em primeiro lugar. Depois você vai encaixando as outras coisas. Assim que eu faço com a minha organização aqui da minha vida. A organização da vida também não é a gente ser perfeita, né? A gente não é perfeita. A gente é cheia de contratempos, né? Mas quando você se organiza, fica tudo melhor, tudo se encaixa melhor. Hoje eu vou limpar uma parte do guarda-roupa. Ontem eu já fiz a minha, antes de dormir, eu já anotei que hoje eu vou limpar uma parte do meu guarda-roupa. Então eu já não fico tão perdida, eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu vou aos pouquinhos, porque eu não coloco muita coisa, porque senão eu não vou dar conta, né? Porque eu tenho outros afazeres. Aí eu vou lá pegar aquela parte do guarda-roupa, eu vou tirar coisas que eu não uso, eu vou organizar aquela parte, eu vou limpar bem limpinho. E aí a gente vai se organizando as coisas assim aos pouquinhos e tudo vai se organizando. Às vezes a gente precisa organizar a nossa mente, porque às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez só. E não é assim. Às vezes você precisa parar, respirar, eu ouço muito louvor, né? Eu só ouço louvor. Ouve um louvor que você que gosta de ouvir música, você ouve uma música que você gosta, que te relaxa. Às vezes você precisa acalmar um pouco, para você colocar as coisas no eixo. Eu faço isso, quando eu preciso dar uma pausa, eu paro, eu ouço um louvor, eu organizo a minha mente, depois eu volto para fazer, e eu vou fazer muito melhor do jeito que eu tava. Às vezes a mente fica cheia, né? Então aí você pode colocar no papel, às vezes, o que você tá sentindo, porque daí você vai se conhecendo melhor e você vai conseguindo organizar as coisas de forma mais rápida, né?
Por exemplo, quando você anota lá que você tem que limpar o guarda-roupa, você já sabe que você vai organizar o guarda-roupa, aquilo já sai da sua mente, já deixa a sua mente mais leve, com calma e se organiza melhor. Se você sente que a sua vida está muito corrida, começa devagar, um passo cada vez. A organização, ela não precisa ter pressa. É muita calma, respira, relaxa e aos pouquinhos a gente vai colocando tudo no lugar. Outra coisa que me ajudou muito é falar não. Tem coisas que a gente tem que deixar sair da vida da gente. E quando você fala não, você tá falando sim pra você. E quando você fala muito sim para as pessoas, às vezes pode ser pessoas, você tá falando não pra você. E isso só vai tomando o seu tempo. Você precisa falar não quando tiver que falar não, tanto nas coisas como nas pessoas. Isso também é organização. Às vezes não é só uma arrumação na casa, às vezes é uma arrumação na alma da gente. Quando a gente começa a colocar as coisas em ordem, tudo começa a fluir melhor. Escreve no papel o que está mais te incomodando na sua vida, o que está bagunçado. Escreve, não tenha medo de escrever. O que me ajuda bastante é escrever. Eu escrevo muito. E quando a gente organiza, a gente evita muitos transtornos na vida da gente. Uma vez eu lembro que eu fui levar meu pai no médico e é na minha cidade vizinha que eu tava levando ele. Aí chegou lá na falta de organização, né? Chegou lá no médico, a mulher pediu pra mim a ação do médico, né, que tinha. E, gente, eu esqueci na minha casa. E o que foi isso? Falta de organização. Vocês sabem quantas vezes eu tive que voltar na minha cidade vizinha aqui? Que demora em torno de uns 20 minutos. 3 vezes. Eu tive que pagar 3 táxis. R$ 80 cada táxi. Gente, a hora que aquela moça falou pra mim assim, ai, cadê o papel do médico? Ah, eu esqueci. Papel do médico? Ó, desse jeito. Porque era aquela colonoscopia que meu pai ia fazer e tem que fazer um regime antes bem rigoroso, assim, uns 2 dias, não um dia. Então, quando eu fui lá pegar o papel, eu troquei os dias que meu pai tinha ficado internado e aí eu peguei e fui lá falar pra ela se dava pra esperar uns dias, que meu pai tava meio fraco, né? Aí eu fiquei uns dias, daí ela trocou o papel e eu peguei mais 3 papéis que tava tudo escrito, que o regime que ele tinha que fazer. Aí o que aconteceu? Eu peguei só aqueles papel. Nem passou pela minha cabeça que tinha o papel do médico, tinha a guia aqui do postinho de saúde. Gente, eu esqueci 2 vezes. E olha o que aconteceu. O meu pai estava lá para fazer os exames 11 da manhã. O meu pai estava passando mal porque ele estava fraquinho, porque fez um regime, né, rigoroso, que tem que limpar o intestino. A minha irmã foi comigo, porque sempre eu vou sozinha com meu pai no médico, ou a minha irmã que vai, mas dessa vez a minha irmã foi comigo, porque é um exame bem chatinho, né? Gente, eu tive que voltar aqui 2 vezes, porque eu esqueci 2 vezes. Uma vez eu levei um, depois eu voltei lá, a moça falou, cadê o outro papel que eu te falei? E eu tava tão nervosa na hora que ela me falou e eu nem prestei atenção. Resultado, eu paguei 3 táxis. Eu coloquei o meu marido no meio desse rolo, coloquei a minha irmã, coloquei o meu pai e coloquei o taxista. Porque ainda quando é só gente, né? Beleza, a gente faz a desorganização, envolve eu, beleza, mas não, envolve meu pai, envolve meu marido, porque daí eu liguei meu marido, procura aí pra mim. Meu marido falou assim, mas onde que tá? Tá em tal lugar. Ele foi procurar, não achava. Aí ficou nervoso também. Coloquei a minha irmã, que a minha irmã também ficou nervosa, né? Porque meu pai não tava bem, imagina o meu pai. Eu pedi perdão, falei, pai, me perdoa, porque, nossa, né, eu esqueci, foi falta de organização, mas só que com isso, gente, eu aprendi muito, porque se você não se organiza, você vai sofrer lá na frente, e são coisas, gente, eu fiquei muito mal aquele dia, muito, muito mal mesmo, mas só que eu aprendi muita coisa com isso também, a ser mais organizada.
E eu não preciso organizar tudo de uma vez. Eu vou aos pouquinhos, organizando os documentos, porque eu tinha que ter deixado esses papéis tudo junto, eu nem prestei atenção. E deixei tudo um pra lá, outro pra cá. Foi isso que aconteceu. Aí eu tive que arcar com as minhas consequências, né? Então, gente, é isso que a organização faz na vida da gente. Ela te leva lá pra frente, ela te leva pro segundo nível e você sempre ganha de ser organizado, você nunca perde. Porque quando a gente não se organiza, fica uma bagunça a vida, você não acha nada na sua casa, você precisa de um documento, você não sabe onde que tá. Então eu queria deixar essa mensagem aqui pra vocês hoje e eu espero muito que eu tenha ajudado alguém aqui, né? Nem que for um pouquinho assim, né? Alguma coisinha aqui que seja útil aí pra alguém que tá do outro lado. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Deixa um joinha pra mim, assim o YouTube entende que esse conteúdo tá sendo relevante e indica o meu conteúdo pra outras pessoas. E aí vocês me ajudam aqui a crescer no canal, tá bom, pessoal? Aí eu volto com outro tema aqui pra vocês, se vocês quiserem deixar aí na descrição que vocês gostariam que eu falasse aqui, tá? Eu venho aqui falar pra vocês, tá bom, pessoal?